todos. Agradecemos ao Pai por mais uma semana que nos permitiu aqui estar e vivenciarmos. Hoje vamos ler e refletir sobre o capítulo 21º do livro Caminho, Verdade e Vida. Caminhos retos. Capítulo 21º, como dissemos. Esta obra, ela destaca a atualidade e a força moral do Novo Testamento. Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, neste livro, ele faz com que passagens evangélicas ganhem importância, visando revelar lições ocultas do Evangelho e aproximar a vida cristã da vivência cotidiana, da vivência do dia a dia. Emmanuel, ele extrai de conceitos de Cristo ou dos seus colaboradores diretos a lição para determinada situação do espírito nos caminhos da vida e diz-nos: sigamos a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diz-nos também, Emmanuel, que temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. O capítulo 21º, Caminhos Retos, começa com João, capítulo 21º, versículo 6, e traz-nos a seguinte mensagem: E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Este facto que ocorre quando Jesus se materializou para os discípulos, eles tinham passado a noite inteira e não conseguiram pescar nada, estavam desesperados. E então Jesus materializou-se e lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E tal aconteceu. Ora, Emmanuel traz-nos a riqueza do esclarecimento. Ele serve-se desta passagem do Evangelho para nos alertar para a nossa evolução espiritual, voltado para as virtudes morais para todos nós. E o capítulo começa assim: a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a lei divina. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há mais de 20 séculos exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. E a posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem levanta-se com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Emmanuel termina este capítulo 21º dizendo: convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento,
recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Existem diversos caminhos na jornada espiritual, mas existe o caminho reto, que é o caminho da lei divina. O espírito, por se harmonizar ao máximo, está a otimizar o processo evolutivo e ele avança mais rapidamente a senda do progresso. O livro dos Espíritos que nós devemos ler, ou melhor, devemos estudar o livro dos Espíritos, tem um capítulo nas questões 114 a 127, tem um capítulo sobre a progressão dos espíritos. E esta questão 117, que Allan Kardec fez aos espíritos, colocou aos espíritos, fala realmente sobre essa progressão. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E os espíritos responderam: certamente, alcançam-na com maior ou menor rapidez, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante. Recalcitrante é aquela que resiste obstinadamente, é aquela criança mais teimosa. A humanidade terrena segue frequentemente o seu destino. Todos nós seguimos o nosso destino, muitas vezes não levando em conta a vontade do Pai, ensinada por Jesus. A aparição de Jesus aos discípulos nesta passagem do Evangelho que Emmanuel nos traz foi mais uma oportunidade de Jesus se fazer presente, a nortear daquela vez onde jogar a rede do peixe. Emmanuel usa esta passagem do Evangelho para simbolizar hoje a direção de nós mesmos, para construirmos uma existência marcada pela perspectiva da vida futura. Resumindo, neste capítulo, para nós, Emmanuel destaca a importância de seguir os caminhos retos, ou seja, os caminhos da retidão, da justiça e da moralidade ensinados por Jesus. Ele enfatiza que, embora o caminho reto seja muitas vezes o mais difícil e desafiador, é também o que nos conduz à verdadeira paz e felicidade espiritual. Emmanuel alerta que o mundo oferece muitos desvios e atalhos, parecem mais fáceis, mas que na verdade conduzem à dor e ao sofrimento. Ele ressalta que a sabedoria divina nos guia para escolher sempre o caminho da retidão, mesmo quando isso significa enfrentar dificuldades e sacrifícios. O mentor espiritual reforça a ideia que devemos ter o discernimento para escolher o caminho reto em nossas vidas, mantendo-nos fiéis aos princípios éticos, morais e espirituais, mesmo diante das tentações e dos desafios cotidianos. Concluindo, Emmanuel ensina-nos a importância de escolher os caminhos retos, que são os caminhos da justiça, da moralidade e fidelidade aos ensinamentos de Jesus. O caminho reto pode ser difícil, mas é o único que nos leva à verdadeira paz e evolução espiritual. Devemos resistir às tentações e aos atalhos fáceis que o mundo oferece, confiando na sabedoria divina para nos guiar sempre pelo caminho da retidão. Confiar na sabedoria divina é um processo que envolve fé, prática espiritual e reflexão. Existem estratégias que nos podem ajudar
a confiar na sabedoria divina. A prática da oração e meditação. Quantos de nós reservamos um pouquinho de tempo do nosso dia para orar e meditar, refletir no nosso dia, buscando a ligação, a conexão com o divino? A oração permite entregar as preocupações e confiar que Deus está no controlo. A meditação ajuda a silenciar a mente e ouvir a orientação interior. Estas estratégias podem ajudar a confiar na sabedoria divina, frequentar o estudo da doutrina espírita, ouvir as palestras, ler textos, livros sagrados, para fortalecimento da fé e adquirir o conhecimento da sabedoria. Ensinamentos que podem servir como guia para situações difíceis. Esta doutrina dos espíritos, ela explica-nos porque é que nós sofremos, porque é que estamos aqui. E tendo esse conhecimento, é mais fácil encontrar na sabedoria divina o alento, a força, a fé e o alívio para tantas e tantas dificuldades que nós próprios, muitas vezes, trilhamos no nosso caminho. Desenvolver a paciência. Exercitar a paciência. Confiar na sabedoria divina muitas vezes requer paciência. Nem sempre as respostas ou soluções aparecem imediatamente. Aprender a esperar e confiar no tempo divino é essencial. Em tempos, suponho que foi o irmão Fernando, quando falávamos na sabedoria divina, ele falou numa situação que achei interessantíssima. Havia uma jovem, uma jovenzinha, que gostava muito de um rapazinho e queria muito namorar com ele, queria casar com ele, e ficou muito infeliz, prostrada, porque não conseguiu atingir esse objetivo. Uns anos mais tarde, esse jovem tornou-se homem. Homem que maltratava a mulher, se embriagava e que dava uma vida muito complicada aos filhos. Então, essa jovem agradeceu, ela agradeceu imenso não ter casado com aquele homem. Por isso, esperar e confiar no tempo divino é essencial. Pode não vir logo aquilo que nós queremos, mas a seu tempo, exercitando a paciência e a sabedoria, nós conseguimos aceitar aquilo que o Pai nos entrega. Praticar a rendição, isto quer dizer entregar as suas preocupações e desejos a Deus, é um passo importante. E isso não significa desistir, mas sim confiar que o plano divino é o melhor para si, mesmo que não entenda imediatamente. Outra das estratégias, procurar uma comunidade, foi o que fizemos todos nós que aqui nos encontramos, o aconselhamento espiritual, o atendimento fraterno, inserirmos na sociedade, nesta família que tantos trabalhos desenvolve. A irmã Isabel há pouco falava no Dia Feliz, e quantos de nós que temos habilitações para podermos desenvolver algumas das tarefas que vão ser lá realizadas, desde o cabeleireiro às unhas, enfim, a tantas atividades, o tratamento do espírito e do corpo físico, esses miminhos, podemos realmente vir e fazer em Sandelgas esse dia feliz para todos e para aqueles que connosco também estiverem, ou que puderem estar. A prática da gratidão. Sejamos gratos. Gratos por tudo aquilo que já temos. Gratos por aquilo que o Pai nos dá. A gratidão ajuda a fortalecer a confiança na sabedoria divina. A gratidão muda o foco da escassez para a abundância
e abre o coração para receber mais. A prática da caridade e o amor ao próximo. O Ninho da Mariazinha é um ótimo local, é uma ótima instituição para nós praticarmos a caridade. São muitos os irmãos que aqui são ajudados, muitas famílias. Então, estas práticas podem ajudar a desenvolver uma confiança mais profunda na sabedoria divina, permitindo enfrentar os desafios da vida com fé e serenidade. Trilhando os caminhos retos, evoluímos espiritualmente e chegaremos mais rápido à casa do nosso Pai, que é esse o nosso destino. Que possamos escolher sempre a luz em nossa vida. Muito obrigada pela vossa atenção.